Tema proposto para a mensagem de hoje: fé, possibilidade ou realidade? Te convido então a ler o texto comigo, Marcos capítulo 9, a partir do verso número 2 até o verso número 29. O texto é longo, a mensagem não será tão longa, mas é um texto que eu não podia deixar de ler, e leio então na versão, nova tradução na linguagem de hoje. Fica um pouco diferente da Bíblia, se você tem uma Bíblia uma versão mais tradicional, mas eu te peço que acompanhe a leitura então desse texto. Diz assim a palavra do Senhor. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho, querido. Escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo o monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Eles obedeceram a ordem, mas discutiam entre si o que queria dizer essa ressurreição. Então perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? E ele respondeu: é verdade que Elias vem primeiro para preparar tudo. Mas por que é que as Escrituras Sagradas afirmam que o Filho do Homem vai sofrer muito e ser rejeitado? Eu afirmo a vocês que Elias já veio e o maltrataram como quiseram, conforme as Escrituras dizem a respeito dele. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, jogam-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o Espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o Espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajuda-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se ajuntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo e mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido.
Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Que o Senhor abençoe a leitura desta palavra. A série de mensagens que temos pregado, começamos na semana passada, tem como título maior Encontros Extraordinários. E durante esse mês, o próximo mês, eu quero levá-lo a ler na palavra de Deus encontros que foram extraordinários porque foram encontros com o próprio Deus, com Cristo. Encontros que mudaram a vida das pessoas que viveram esse evento. A experiência com Jesus é uma experiência de transformação, é uma experiência de fé. E quando nós olhamos esse movimento aqui, esse texto que foi lido, nós temos aqui dois momentos, dois eventos, dois encontros extraordinários. O primeiro encontro, ele acontece no monte. Jesus sobe o monte para orar, para estar num tempo de adoração, para estar na presença do Pai. E ele não vai com todo mundo, por algum motivo ele leva Pedro, Tiago e João, que são os seus discípulos mais próximos. E quando ele está naquele lugar, a presença de Deus se manifesta ali de forma extraordinária. Moisés e Elias aparecem. E eles estão ali abismados, os discípulos estão amedrontados, eles não entendem aquilo. Imagine-se naquela situação. Não tinha foto naquele tempo, então, de alguma forma, eles foram identificados. Moisés, Elias, Jesus, eles provavelmente conversaram, eles tiveram um momento de adoração. Era algo real, era verdadeiro. Não eram fantasmas. Pedro, o mais falante, sem saber o que fazer, tem gente que é assim, né? Quando não sabe o que fazer, começa a falar, né? E Pedro era desse jeito. Pedro começa a falar: olha, vamos fazer 3 tendas aqui, e vamos adorar, e vamos conversar, e vamos passar a noite nesse lugar. Ele está vivendo uma experiência de adoração, algo tremendo de Deus. Uma manifestação extraordinária de Deus. Até que a coisa fica ainda maior quando uma nuvem vem e uma voz, manifestação do próprio Deus falando: ouçam o meu filho amado. Irmãos, o que está acontecendo ali naquele encontro extraordinário no monte é algo que nós precisamos nos atentar. Por que Jesus vai para lá? Deus não se restringe a templos. Deus está em todos os lugares. Por que Jesus vai para lá? Jesus vai para aquele lugar, e aquela experiência, ela está ali, para que eles pudessem entender o significado da adoração. O encontro extraordinário no monte é um encontro para a adoração. A adoração é o reconhecimento de quem é a fonte de tudo. A adoração é o reconhecimento de quem é a fonte da vida, de quem é o sustentador do universo, de quem é o Deus que não é controlado pelo tempo. Presente, passado, futuro, para ele é uma coisa só. Que Moisés, Elias, Jesus, não importa se eles viveram em épocas diferentes, eles estavam ali, Pedro, Tiago e João, diante da presença de Deus, reconhecendo a grandiosidade de Deus. Eles ouvem a voz do próprio Deus, e essa é uma experiência de adoração. Jesus foi para aquele lugar, para que aqueles 3 pudessem vê-lo de uma forma divina. A sua roupa brilhava, o seu rosto brilhava.
Ele estava se manifestando de uma forma diferente, não era puramente humano. Eles entenderam naquele momento que não estavam diante de um homem qualquer. Não era apenas milagres, não eram apenas multiplicação de pães, não eram apenas peixes, não. Não eram apenas curas. Era o próprio Deus manifesto diante dos olhos deles. Queridos, por que eu estou fazendo isso, trazendo esse destaque hoje aqui, falando de encontros extraordinários? Porque eu tenho percebido que de alguma forma nós estamos perdendo essa dimensão da adoração. Nós estamos perdendo esse lugar de encontro nas nossas vidas individualmente. E para piorar a coisa, a pandemia veio e tirou de nós esse momento de encontro, que é um momento de adoração na igreja, no templo. Pastor, a igreja somos nós. Claro que a igreja somos nós, mas nós, como seres humanos, nós precisamos de visualização, nós precisamos de contato. Isso faz parte de nós. Por isso que Pedro, Tiago e João visualizaram. E a ideia de Pedro é realmente fantástica. Olha, vamos acampar aqui, porque aí que nós vamos passar aqui a noite em adoração e ouvindo e engrandecendo o nome do nosso Deus. Percebe como isso é importante? E de alguma forma isso foi tirado de nós. Deus quer ensinar alguma coisa com isso, porque talvez você estava vindo para o templo, mas não estava entrando nesse lugar de adoração. Talvez você estava numa rotina templária, numa rotina dominical, mas não estava vivendo uma experiência de um encontro extraordinário. Talvez você estivesse sentando aqui e reparando em tantos detalhes. E eu acho que aquela irmãzinha desafinou. E eu acho que essa nota foi trocada. E bateria atravessou. E o som está alto. Talvez você estivesse aqui, mas ligado em tantas coisas, que você não estava entendendo que tudo que é preparado aqui é preparado para que haja um encontro. Um encontro. Talvez você esteja escolhendo ficar em casa, porque você não está entendendo a importância deste encontro. Pastor, nós estamos no meio de uma pandemia, é verdade. É verdade. Mas eu tenho visto, ouvido e estou atento a algumas coisas que têm começado a me preocupar. Porque eu estou vendo as pessoas preocupadas com a pandemia indo para o shopping. Preocupados com a pandemia indo para o cabeleireiro. Preocupados com a pandemia indo passear no parque, na praia, viajando. Preocupados com a pandemia, frequentando restaurantes. O lugar de maior risco que se pode ter é um restaurante, porque você fica sem máscara, aí os distanciamentos que nós estamos vendo nos restaurantes está longe de ser um distanciamento que apresenta segurança. Mas quando se fala em vir ao templo para adoração, não, a gente está no meio de uma pandemia. Será que você perdeu a referência do significado de estar na presença de Deus nesse lugar que é preparado para que a igreja esteja reunida em adoração, reconhecendo a grandiosidade de Deus? Mas é claro que você pode adorar em casa. É claro que Deus te ouve de casa. Mas será que esse lugar aqui é um lugar tão perigoso assim? Comparado aos outros lugares que você tem frequentado? Lá no seu ambiente de trabalho, onde você já está junto com aquelas pessoas, num ar-condicionado. E, vamos confessar, alguns nem máscaras estão usando mais lá. Precisamos estar atentos. Essa semana eu estava pensando na situação das crianças. E isso me incomodou, irmãos. E eu entendo que nós precisamos orar por isso, porque as crianças já podem ir ao shopping. As crianças já podem ir ao parque. As crianças já podem andar na rua. As crianças já podem brincar. Mas as crianças não podem vir ao templo. Percebe o que você está construindo na mente de uma criança? Quando você pega essa criança e diz assim, vamos ali no restaurante do shopping, e você leva. E aí daqui a pouco você diz assim, domingo é dia da igreja, mas na igreja a gente não pode ir. Percebe o que está ficando na mente dessa criança? Um lugar onde ela não pode ir, por questão de segurança, se é que ela entende essa segurança, mas em outros lugares ela pode ir, ela pode estar. Irmãos, nós precisamos estar atentos a isso.
É claro que ainda existem riscos. Os números estão aumentando de casos, isso é uma realidade. Mas o que eu quero que você compreenda é o que está sendo passado, que experiência você está vivendo e que experiência nós estamos vivendo. Será que nós estamos perdendo a nossa referência do que é adoração? Será que nós estamos perdendo a referência do que é estar na presença de Deus? Será que o culto online, ou seja, assistir ao culto pela internet, está se transformando também no lugar onde eu apenas coloquei na minha rotina estar diante de uma tela, como eu estava aqui diante de... sentado num banco, porque aí também é a mesma coisa. E aí o dia que não tem conexão da internet, o que eu faço? Eu caço um outro culto de uma outra igreja, porque eu tenho que assistir um culto. Amém, que bom que você tem várias opções de gente muito boa pregando, gente muito boa cantando, gente muito boa adorando, e se a internet da BVB cair, você pode correr para outro culto. Mas espera aí, por que correr para outro culto? Qual o significado disso na sua vida? Uma das famílias, num dos dias que a nossa internet falhou, falou para mim assim: pastor, a gente se reuniu em casa, e aí como não tinha a internet, nós fizemos um culto nós mesmos, nós oramos, nós cantamos, e era uma coisa que a gente não fazia há muito tempo. De repente me veio à mente assim: gente, olha só que coisa maravilhosa. Será que Deus preparou aquela ausência para que você tivesse uma experiência de adoração na sua família, que você não tem? A pandemia já acabou, a gente já voltou à correria, e aí se perdeu essa experiência de adoração. Queridos, percebam isso. Pedro, Tiago e João são levados a um encontro com a fonte, que é o próprio Deus e o Jesus encarnado, mas agora ali com uma aparência diferente. Ele é Deus. Há quanto tempo você não tem essa experiência na presença de Deus, onde você fica sem entender, né? Sem saber o que falar, as lágrimas vêm, a garganta dá um nó, você só sabe dizer: Senhor, muito obrigado, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, porque você sente a presença dEle. Há quanto tempo você não tem vivido isso? Ele é real. Ele é real. Ele é real. E aqueles homens têm um encontro extraordinário de adoração. Adoração e intimidade. É um grupo pequeno, é um momento íntimo. E a gente vai ver mais à frente a consequência dessa intimidade, quando os discípulos têm dificuldade de expulsar um demônio, e o que Jesus fala para eles? Esse demônio só sai com oração. E algumas versões diz jejum e oração. A ideia é que você entenda que a intimidade com Deus, aquele momento na presença de Deus, ele é indispensável para que algumas ações aconteçam. Então, talvez algumas coisas sejam travadas na sua vida, talvez algumas coisas não estejam avançando, porque você não tem tempo na presença de Deus, porque você não reconhece a grandiosidade de Deus, porque você perdeu o sentido de adoração. E Jesus está fazendo eles viverem aquela experiência extraordinária no monte, aquele lugar, com adoração, com intimidade, com glória de Deus sendo manifesta. Porque nada acontece por acaso. E lá embaixo na terra, lá embaixo no solo, no pé do monte, está acontecendo um outro encontro. E até aquele momento, esse encontro não é extraordinário. Porque o que o texto diz que está acontecendo lá embaixo é uma confusão. É uma discussão. O texto fala que tem um tumulto lá embaixo. Pedro, Tiago, João e Jesus descem um monte, e eu imagino que Pedro, Tiago e João olhavam um para o outro assim, conversavam com o mestre, e o rosto de Jesus e a roupa de Jesus ia ficando normal, porque ele não ia chegar lá embaixo da mesma maneira que ele estava lá em cima, e eles olham um para o outro ainda sem saber o que falar, meio sem ar, não sabe se chora, se ri, né? Eles estão ali ainda vivendo tudo aquilo, e quando chega lá está um tumulto. E aí Jesus olha e diz assim: o que está acontecendo? E é discípulo para cá, e é demônio para lá, e é pai chorando para cá, e uma confusão danada. Irmãos, quando eu olho essa cena, eu fico imaginando o que os discípulos estavam fazendo lá embaixo. Não sei se eles sapatearam, não sei se eles bateram no menino, não sei se eles jogaram água, não sei se eles, sei lá o que eles fizeram. Eu sei que o que estava acontecendo lá embaixo não era suficiente para que
algo extraordinário acontecesse. Lá embaixo eles estavam no nível da religiosidade. Talvez eles estivessem até imitando algumas coisas que Jesus já tinha feito antes. Talvez eles estivessem usando algumas palavras, levantando a Bíblia, lendo alguns textos. Eles estavam tentando fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento daquele menino, daquela família, mas a verdade é que não estava acontecendo nada. E devia ter uma meia dúzia de 30, 40 fariseus apontando ainda apontando o dedo, falando, você está vendo aí, é tudo fraco, sabia que esse negócio, vocês estão seguindo a Jesus, e agora aí, cadê o menino aí, ó? Não estão resolvendo nada. E eles, não, porque é uma discussão, Jesus chega, o que está havendo? E o pai começa a contar a sua história, uma história de sofrimento de anos, uma história de quem olha para um filho, e quem é pai e mãe sabe, faz comigo, mas não faz com meu filho. Vendo o seu filho sofrer por anos e já saber que aquilo é uma possessão. Porque o pai já fala, olha, meu filho tem algo nele que quer matá-lo. E parece que não quer matá-lo, quer fazê-lo sofrer. Quer fazer a gente sofrer, quer destruir a vida da gente. E o menino não fala. E de repente ele começa a espumar, e ele começa a se bater, e a gente está tranquilo. De repente, quando a gente vê, ele está se afogando, e a gente tem que arrancar ele de lá. E de repente a gente vê, ele está pulando em cima de um lugar que tem fogo para sofrer, e ele fica todo queimado, a gente tem que arrancar ele de lá. Você imagina a situação dessa família? Que dor, que luta. E aquilo é real. E os discípulos de Jesus não conseguem fazer nada. Até que Jesus chega, olha para eles e diz, até quando eu vou estar aqui? Até quando eu vou estar aqui? E então, Jesus manifesta mais uma vez a sua glória, fala com autoridade, os demônios tremem, o demônio treme, agita o menino, tenta fazer um último golpe, mas ele sabe que está diante de Jesus. E então ele sai, e aquele menino é liberto. Quando Jesus desce do monte, quando a gente sai do ambiente de adoração, e a gente vai para encarar a luta, o que a gente tem é fé em ação. A diferença entre Jesus e os discípulos lá embaixo não é pelo fato apenas dele ser Jesus, o Deus, o Todo-Poderoso, não. Porque a gente vê Pedro e João na porta do templo, olhando para um aleijado e dizendo o quê? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda, agarra a mão do aleijado e vamos embora. E ele sai pulando, adorando. E o próprio Jesus disse que obras maiores do que a que ele fez seriam feitas. E quando o apóstolo Paulo, né, lá em Atos 19, tem aquele episódio, né, em que eles estão tentando expulsar os demônios e dizendo o quê? Sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. Olha isso. Sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio ele diz assim, Jesus eu sei quem é. E Paulo também, mas você vai tomar uma coça, porque eu não sei quem você é. Percebe? Não é o fato de ser Jesus, é o fato da intimidade. Ele vem do lugar da adoração, ele vem da intimidade, ele vem para mostrar, olha, se você quer realizar uma obra, se você quer fazer algo extraordinário na terra, você precisa estar conectado com o céu. Porque se você vive algo extraordinário nessa relação aqui, quando você chega aqui embaixo é cura, é libertação, é salvação. A sua ação é uma ação de transformação, porque não é você que está agindo, é Deus agindo através de você. Por isso, o poder de Deus é manifesto na terra, quando a igreja está conectada com Ele. Ah, mas quando a igreja perde isso aqui embaixo as coisas ficam frias, as coisas ficam mornas, as coisas não acontecem. Será que é isso que está faltando? Um encontro extraordinário acontece na terra,
Porque alguém estava conectado no céu. Diante daquele encontro, Jesus está ali com um homem, um pai que sofre. E aí, eu quero reler com você apenas os versos 23 e 24, quando aquele homem está implorando a Jesus para fazer alguma coisa, e Jesus olha para ele e diz: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Tudo é possível ao que crê. E aí, em algumas versões, diz que o homem gritou, que o homem bradou, e ele disse: eu creio! Eu creio! Mas logo depois ele diz: me ajuda na minha incredulidade. Espera aí, não está conectado isso. Você crê ou você não crê? Você crê ou você não crê? Como o pessoal brinca, né? Fé de mais ou fé de menos? Está faltando alguma coisa aí. Percebe que aquele homem, ele é o que nós somos. Porque a gente tem dificuldade de entender e de vivenciar experiências de fé. Porque a fé, ela não pode ser mais uma possibilidade. A fé precisa ser realidade. O que Hebreus capítulo 11 diz? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. Fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe, mas para você já existe. Então, fé, meus irmãos, não pode ser mais uma possibilidade. Fé precisa ser realidade. Você já deve ter ouvido aquela história, né? De um lugar onde não chovia há muito tempo, e as pessoas resolveram então clamar, e aí se reuniram num culto de oração, clamaram: Senhor, manda chuva, Senhor, nós precisamos da chuva, a terra precisa ser molhada, já estamos com seca, não temos mais alimento, Senhor, manda chuva. E aí quando eles acabaram de orar, eles precisavam sair de casa, e aí uma criancinha olha e diz assim: ei, a gente não vai levar o guarda-chuva? A gente não orou pedindo chuva? Percebe? A gente pede, a gente ora, a gente diz que acredita, mas a gente não tem ações que já revelam, já transformam aquele pedido numa realidade. Você precisa viver a realidade, mesmo que ela ainda não seja real. É como se você desejasse um filho e ainda não estivesse grávida, mas já olhasse nas lojas tudo que você vai precisar comprar para o bebê. Peraí, mas você já está grávida? Não, mas eu creio que vai vir. Então o que você faz? Você já tem as pesquisas, você já sabe quanto é que vai custar o berço, você já sabe onde é que vai ficar o berço no quarto. Ou seja, você já engravidou daquele processo, você já acredita. Meus irmãos, quando você ora dessa maneira. Ou quando você pensa: o meu marido, ele vai se converter, eu creio. Mas quando você fala com ele, você fala com esse olhar. Quando você olha para ele, você trata ele como um servo de Deus. Quando você visualiza ele, você já fala com ele crendo nisso. Ou o que vem na sua mente é só: eu não aguento mais. Esse homem não para de beber, esse homem é uma desgraça na minha vida. Porque servo de Deus é esse, cadê a fé? Percebe que aquilo que a gente faz precisa refletir aquilo que a gente crê. É fé como realidade. A igreja que está conectada com o Pai, a igreja que sabe o significado da adoração, a igreja que tem intimidade com Deus, quando olha para alguém caído no chão, não vê alguém caído, vê um servo do Senhor. Quando olha para uma família de vizinhos que vive brigando, não vê uma vizinha chata que eu queria que se mudasse. Vê uma família consagrada ao Senhor, porque é por isso que você ora. Porque é por isso que você busca. Porque Ele está na sua lista do eu mais um. E você está pedindo para Deus transformar. Então você já ora crendo nesse processo de transformação. Percebe? Quando a igreja ora na sua célula, pedindo: Senhor,
essa família, essa pessoa que eu estou convidando. Você não se conecta apenas 5 minutos antes de começar a célula para mandar um WhatsApp para ver se a pessoa vem. Não. Todas as vezes que você está em contato com aquela pessoa, você já está visualizando um servo de Deus, uma serva de Deus, alguém transformada, porque é isso que você faz, é dessa maneira que você ora, é nisso que você crê. Mas por que você crê? Porque você já viveu um encontro extraordinário com o Pai. Porque você entende o lugar de adoração. Porque você entende o que é intimidade com Deus. E quando você vai para a prática, aonde você chega, você tem autoridade espiritual. Então, se é demônio, sai em nome de Jesus. E eu não quero nem conversar, que esse negócio de conversar com demônio não dá certo. Não quero saber seu nome, não quero saber de onde vem, não quero saber que região você cuida, né? Qual é a prestação de conta que você tem que dar no inferno, se é só da região de Vital Brasil, se você é responsável por Niterói toda. Não importa, sai em nome de Jesus. Porque você está conectado, porque você tem autoridade. E aí você ora por cura, e aí você ora por libertação, e aí você ora por salvação, e aí você vê as coisas acontecendo na sua casa e na casa dos outros. Por quê? Porque você tem uma experiência de fé. Pastor, mas muitas vezes eu me sinto como aquele homem. Meu primeiro impulso é dizer, eu creio que as coisas vão mudar. E no segundo seguinte, eu estou, Senhor, me ajuda a crer. Porque quando eu vou para a realidade, eu não consigo ver. Isso somos nós. É a nossa humanidade. É o que nós somos. Mas o que eu quero dizer para você, encerrando essa palavra, é que você tenha a humildade desse homem, para chegar diante de Deus e dizer, Pai, aumenta a minha fé. Porque quando eu olho para essa situação, eu não consigo ver uma situação diferente. Porque quando eu olho para essa situação, eu não consigo ter uma experiência de algo diferente. Porque quando eu olho para tudo isso que está acontecendo, a dor é muito maior do que a resposta que o Senhor está dizendo para mim que vai dar e que vai fazer. Senhor, me ajuda a crer. Ajuda a minha incredulidade. Você está assim, talvez pela sua própria vida, talvez pela vida de alguém que você ama muito, que você gostaria muito que fosse transformada, talvez pela vida de alguém que você nem conhece, porque quando você se conecta com Deus, você começa a ser cheio da presença de Deus, você anda na rua e as lágrimas vêm porque você vê o sofrimento de pessoas que você nem conhece. O Espírito Santo de Deus começa a mover isso em você e você começa a olhar e dizer, Senhor, por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que as pessoas estão vivendo, passando por tudo isso? Deus, o que eu posso fazer? Quando isso começa a acontecer conosco, irmãos. Quando a igreja começa a experimentar disso, a glória de Deus é manifesta. Você tem sentido assim? Então eu quero te convidar a fazer o que Jesus fez. A adoração. Intimidade. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus diz que Ele habita no meio dos louvores. E quando a gente se coloca na presença de Deus em adoração, as coisas acontecem. Você tem vivido essa experiência? Você precisa viver. Porque o nome do Senhor Jesus precisa ser engrandecido na sua vida e através da sua vida. Ele continua sendo o mesmo Deus, poderoso para fazer hoje como fez antes. E Ele quer me usar, e Ele quer usar você, para que algo extraordinário aconteça. Você crê? Ou é apenas mais uma possibilidade? Transforme em realidade o milagre que você precisa, colocando a sua vida no altar do Senhor em adoração. Amém. Amém.